para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Até aqui. Não vamos ler o salmo todo, vamos falar sobre estes 2 versículos. Veja que a palavra do Senhor, ela está sempre nos orientando. Se o Senhor não fizer isso, você vai trabalhar em vão. Se o Senhor não fizer aquilo, você vai trabalhar em vão. Vai fazer, vai investir, vai fazer coisas que o Senhor não estará com a mão estendida para abençoar. Por isso nós vivemos uma vida na direção, pedindo sempre ao Senhor a bênção e a direção. Às vezes pedimos, mas Ele não quer nos abençoar em determinados negócios. Mas quando prosperamos, logo percebemos que o Senhor está presente, que o Senhor aprovou. Veja que o Salmo diz inútil, quer dizer, não vai ter valor. Comer o pão de dores. Olha só, falando sobre o descanso. Inútil vos será levantar cedo, de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pão do cansaço. Se alimentar cansado demais, não descansa. A vida é só para trabalhar. E imagina se ganhar muito dinheiro. Irmãos, a Escritura diz assim: certo é que nu nós viemos para esse mundo. A criança não nasce nem com fralda, né? Nasce pelada, nua. Certo é que nu viemos para esta vida. E nu sairemos dela. É uma realidade que nós já assistimos. Alguém num caixão não levando nada. Porque nem o corpo que pertencia à pessoa ele levou. Alguém vai ter que enterrá-lo, jogar fora. Essa é a verdade. O corpo será descartado, porque a pessoa do caixão não está ali. Ali está o corpo que pertenceu a alguém que estava vivo. Então o apóstolo disse isso. Certo é que nu viemos para esta vida e nu vamos sair dela. Tendo sustento e com que nos cobrirmos, teto e roupa, né? Estejamos com isso contente, porque os que querem ser ricos caem em grande condenação e laço, o laço do inimigo. Então, o Senhor, Ele sempre dá a direção certa. Houve homens do passado como Abraão, como Jó, como José e outros mais, como José de Arimateia, que era um político, que tinham condições financeiras. Eram homens, vamos dizer assim, ricos. No entanto, eram homens com o coração desapegado ao que possuíam, pois eles temiam muito ao Senhor. Jó. Mas não é assim com a maioria do povo de Deus, pois o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: vede, irmão, a vossa vocação chamada, que não são muitos poderosos que são chamados, mas Deus escolheu as coisas desprezíveis e aquelas que não são, para confundir as que são. Deus levanta pessoas pequenas, pobres, para encher de alegria, encher de paz, encher de sabedoria, até confunde as outras que estudaram faculdade, fizeram cursos e não têm a mesma capacidade. O Senhor faz isso. Mas confiar no Senhor é uma coisa muito boa.
E não confiar nos bens, porque se o Senhor não estiver presente, por mais que uma pessoa tenha condições financeiras, a vida dele pode estar bem perto de acabar, ou o dinheiro que ele tem vai investir mal e vai vir uma pobreza terrível. Nós já soubemos de pessoas que, por exemplo, ganharam muito dinheiro e não tinham a bênção de Deus e voltaram a uma pobreza pior do que estava. Por isso a Escritura nos ensina a confiar no Senhor. Porque o Senhor, Ele passa conosco como um amigo do lado nosso, né? Andando em todas as direções da vida. Quando nós não nos preocupamos com nossos dia a dia, que vamos enfrentar ainda, mas confiamos no Senhor, nós vivemos muito em paz mesmo. Então, quando diz assim, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha os que edificam. Em vão significa que vão trabalhar à toa, sem prosperar. Por isso que a nossa vida é assim, nós pedimos a bênção e uma orientação e confirmação do Senhor se devo fazer isso ou se eu devo fazer aquilo. Para que eu seja abençoado e orientado pelo Espírito do Senhor. Isso é o que nos ensina a palavra, não é? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Certa vez um indivíduo militar chegou para mim e disse que ele queria colocar vários vigilantes numa cidadezinha. Ele queria fazer assim, tipo uma pequena firma. E ele me perguntou o que é que eu achava. Eu disse, se o Senhor estiver contigo nesse negócio, você vai prosperar. Se o Senhor não estiver contigo, você não irá adiante. Aí ele olhou para mim e disse assim, poxa, você jogou um balde de água fria no meu negócio, é? Eu falei, não estou desanimando a você, eu estou dizendo o que está escrito na palavra. Quem sou eu para dizer o que vai ser amanhã? Você calcula, você pensa que vai dar certo, mas o dia de amanhã pertence a quem? A Deus. A Bíblia diz, não presumais do dia de amanhã, não calcule o que vai ser, porque só o Senhor Deus é que sabe. Por isso devemos orar assim, Senhor, se for da tua vontade, abençoa, Senhor, estende as mãos, mas se não for, Senhor, tira do nosso caminho para nós não cairmos no laço do inimigo. Pois muitos irmãos caíram no laço do inimigo e se envolveram em dívidas, em coisas estranhas da vida, por não confiar no Senhor. Quando confiamos no Senhor, o Senhor, olhando do céu e vendo o nosso coração, Ele se alegra com isso. Ele se alegra porque Ele está vendo que estamos confiando nele. Porque os que confiam no Senhor, o que diz a Bíblia? São, mais alto, são como o monte de Sião. Fala alto, que não se apaga, mas permanece para sempre. Será que eu falo mais alto que vocês? Irmãos, põe o gogó para fora. O inimigo tem que ouvir vocês falando. Ele tem que ouvir. Que vocês falam com certeza, com firmeza, porque a confiança no Senhor é algo muito maravilhoso, é lindo demais. Deus trata a pessoa que confia nele como um filho muito querido. Existem irmãos que são mais queridos de Deus do que outros. Por quê? Porque se achegam mais ao Senhor. Confiam mais, estão mais prontos, são mais corajosos, são mais, assim, envolvidos nas coisas do Senhor. Então, irmãos, já houve muitas coisas no mundo, na vida de pessoas que fizeram obras, fizeram coisas que o Senhor não estava presente. Lembra do que eu falei ontem a respeito das pessoas que vão reclamar no dia do juízo e vão dizer assim, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, Senhor. Em teu nome, Senhor, profetizamos. Em teu nome fizemos maravilhas, Senhor. Então Jesus disse, eu vos direi abertamente, quer dizer, vai falar para todo mundo ouvir. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então fizeram muitas obras, mas o Senhor não fez. Não estava presente.
E o inimigo se apodera desses momentos para disfarçar-se em Espírito Santo, para se disfarçar em Deus, e as pessoas continuam praticando iniquidade e vendo milagres acontecendo, prodígios de mentira. E é aí que muitos se enganam. Eu estou andando de qualquer maneira e eu estou pregando e Deus está operando. Então não tem nada a ver. Por isso que muitas pessoas deixam a sã doutrina, porque são enganadas por demônios. Uma pessoa, como eu falei ontem, né, andava com roupa aqui, agora está andando com roupa aqui, está andando de bermuda e está dizendo que está com o evangelho melhorado. Quem está ajudando essas pessoas não é Jesus, não é o Espírito Santo. Eu digo isso porque, irmão, Deus não tem parte em coisas erradas. Então, se o Senhor não estiver contigo em um negócio, não vá adiante, porque o inimigo vai te armar um laço. Ele veio para enganar. Eu estou falando isso, irmão. Eu vi gente, irmão, gente que profetizava e fazia um monte de coisa, mas o Senhor não estava no negócio. Outros que levantaram obras e igrejas e o Senhor não estava e nem está no negócio. É muito interessante, por isso que servir a Deus não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Agora, quando o Senhor se faz presente, pode ir firme, como aquele hino diz, né? Se Cristo comigo vai, eu irei, com certeza e com fé, pode ir, e não temerei, com gozo. Outra coisa, caminhar com gozo. Eu tenho plena certeza que foi o Senhor que me trouxe para cá, um lugar que eu não queria vir, nem que me trouxesse de avião, nem que me pagasse. Mas Deus mudou meu coração e eu aceitei, e eu estou aqui não gemendo, com todo o calor, agradecendo a Deus. Porque não somente os irmãos, mas também muitas pessoas que nós temos conhecido e pregado o Evangelho. Olha que Deus tem colocado muita gente no meu caminho. E por causa desta obra aqui, no sertão de Pernambuco, muitos irmãos da internet têm me ajudado. Têm me ajudado com dádivas sem eu pedir. E têm me ajudado com orações, porque muitos irmãos passaram a orar. E esses irmãos, aleluia, oh glória, são participantes desta obra. Porque é o Senhor que está edificando esta obra. Então, por isso, nós caminhamos com fé, com alegria e com certeza. É a mesma coisa. Quando os irmãos tiver algo para realizar, vai para o joelho. Começa a ter um período de oração. Conversa com Deus, sabe? Aquele período de conversa. E você vai conversando, Senhor, eu quero saber, Senhor, se esse negócio vem de Ti. Não deixa o inimigo me enganar, Senhor. Eu desejo fazer isso, desejo fazer aquilo, mas eu quero saber qual é o plano do Senhor. Não deixa, Senhor, eu investir em algo que não vai dar certo. Como diz o profeta Isaías 55, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o dinheiro? O hino que nós cantamos, Deus proverá a nossa água, o nosso teto e nosso pão. E as nossas vaidades, não. Não. Vaidade, se você gasta com vaidade, você investiu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é o seu teto e naquilo que não é a sua veste, sua água. Então, quando faltar, não reclame não, você vai ter que padecer. Você gasta com vaidade quando as tuas coisas, outras coisas estão em dia. Alimentação. Porque tem muita coisa, irmão, que é inútil. Por que gastar esse dinheiro naquilo que não é pão? Isaías 55. E num produto que não pode satisfazer. Deus está contigo quando você quer gastar num produto que não pode satisfazer. Ou seja, é uma vaidade a mais, porque você quer ter a mais. Deus está contigo nisso? Não. Vai ser abençoado? Não. Por isso que até o nosso dinheiro, no dia do juízo, Deus vai tomar conta que você gastou, que você fez com a bênção que eu te dei. Então, nem tudo o Senhor está edificando, construindo. Mas quando Ele te dá uma confirmação, você sente pela palavra que Deus está abençoando. Aleluia! Fique firme que mesmo que tenha assim uma dificuldade aparecendo,
mas Deus está contigo, edificando, construindo, levantando a sua vida, te alegrando, fortalecendo, te dando conhecimento, te dando entendimento, te dando mais paz, te dando mais sabedoria. Deus está contigo. Comece a buscar o Senhor, comece a buscar conhecimento. Eu oriento vocês a lerem em Provérbios capítulo 2 e 3. Busque conhecimento, mais do que o ouro e a prata. Busque mais o Senhor, e vocês vão ver como Deus vai administrando as outras coisas na tua vida. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Como é que funciona isso? É esse salmo aqui. O Senhor vai estar presente no negócio, vigiando a cidade, vigiando a tua casa, ajudando, né? Claro, você tem que fazer a sua parte. Eu vou trabalhar, vou deixar tudo aberto, escancarado? Não, você fecha. Vai repreender o inimigo, mas você vai buscar a Deus. Agora, se você vai para uma festa lá fazer coisas erradas, aí pode ser que a proteção divina também saia fora. Aqueles Salmos 34, né? 34, 7, é isso mesmo? Diz, se o Senhor não guardar a cidade... O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Veja que Deus está com a pessoa que teme a Ele e envia um anjo para estar ao lado. Mas se uma pessoa não tem o temor, o anjo do Senhor não tem prazer de estar do lado de uma pessoa que não anda com temor. É muito interessante isso. Você tem um amigo, além de Jesus, tem um anjo amigo, um anjo irmão, que eles são enviados ao teu favor, para você, até para uma criança. Por isso os pais devem ensinar os filhos a terem temor no colégio, na rua. Por quê? Ele vai ter o privilégio de ter um anjo do Senhor ao seu redor. Não fala que é só de adulto. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Aí está envolvido criança, jovem, adolescente, esposo, neto, qualquer pessoa que temer a Deus e respeitar o Senhor Jesus, o anjo é enviado. Olha que maravilha. É muitas coisas ao nosso favor. Então, se o Senhor verdadeiramente estiver no negócio, pode construir. Se o Senhor não guardar a cidade, eles vão vigiar a sentinela. Nós sabemos que existem muitos policiais por aí, tomando conta de um lado, de outro, né? Existem guardas, existem pessoas que trabalham como vigilantes. Irmãos, eu já contei isso aqui, vou contar de novo porque me veio à minha mente. Um certo irmão trabalhava como vigilante à noite numa firma. E naquela noite haveria ali um assalto, mas um assalto terrível, com a morte do vigilante. Naquele dia, não sei se foi o irmão ou foi o outro vigilante que pediu para trocar. E eles trocaram, mas era Deus, o Senhor vigiando a cidade. Então, vigiando na verdade a cidade, a pessoa, guardando a vida da pessoa. Aquele irmão, então, foi para sua casa e o outro, combinado com ele, né, não sei como é que era feita a troca, foi tirar o serviço. De noite, ele estando de vigilante, o ladrão veio com uma barra de ferro e bateu na cabeça do vigilante por trás. Ele não viu e o vigilante morreu. E o Senhor Deus cumpriu mais uma vez uma palavra, que Ele livra o justo e põe o ímpio no seu lugar, por causa do temor. Porque Deus não tinha determinado que aquele servo iria morrer naquela noite e daquela forma. Então o Senhor Deus deu o livramento, porque aquele servo temia o Senhor. O Senhor estava vigiando ali, o Senhor estava cuidando de tudo, porque o mundo, irmãos, é cheio de surpresa, mas quem conhece todas as surpresas maléficas dos espíritos das trevas é o Senhor nosso Deus. Por isso Ele pode nos livrar. Ele sabe toda a artimanha do inimigo, o que o inimigo anda fazendo por aí. Então você não sabe, você não vê a conversa oculta, o que os espíritos estão armando por aí, mas o Senhor vê. Mas quando você teme a Deus, Ele te guarda. Ele te livra e você se sente abençoado e aquela alegria vem, e aí só vem o momento de agradecer. Senhor, obrigado. Bendito seja o Senhor. Como Deus guardou o irmão Elisandro alguns anos atrás, dos bandidos que atiraram nele, os tiros não pegou nenhum nele. Foi Deus que guardou. Poderia estar morto, e só Deus sabe aonde estaria o nosso irmão Elisandro. Aqui, né? Aqui.
Então, irmão, pode acontecer. Pode acontecer. Lá no Rio já morreram muitas pessoas junto com outras que estavam para morrer, mas como estavam juntos, os indivíduos mataram todo mundo. Mas servos do Senhor não andam em determinados lugares. Não fica andando à toa por aí, antes só vai fazer o seu serviço e pedindo a Deus sempre pela manhã: Senhor, abençoe meu dia, abençoe, Senhor dos Exércitos, estenda as tuas mãos, me dê direção. É o que eu faço, é o que vocês devem fazer. Acordou? Agradeça pela noite e peça a bênção do Senhor durante o dia. Vai dormir? Agradeça pelo dia que Deus deu, pelos livramentos, e pede a bênção da noite e ore pelos irmãos. Essa é a vida de um cristão. Então você sempre terá o anjo do Senhor acampado ao seu redor. E o Senhor estará sempre aprovando as coisas que Ele mesmo vai dar a direção. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.